Olá, boa tarde. A partir de agora você acompanha notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 13 de março. Começamos essa edição com a notícia do golpe da criptomoeda que afetou jogadores e ex-jogadores do Palmeiras. Eles relataram um prejuízo de 11 milhões de reais em investimento. Os jogadores Gustavo Scarpa, hoje no futebol inglês, e Mike, lateral do Palmeiras, aplicaram o dinheiro em maio do ano passado. A transação foi feita por intermédio da Xland Holding, empresa de consultoria financeira que foi apresentada aos jogadores por um outro atleta, William Bigode, que também jogava no Palmeiras na época. Atualmente o jogador está no Fluminense. A empresa prometia um retorno de 5% ao mês. Porém, os problemas só começaram a aparecer quando os atletas tentaram resgatar uma parte da quantia investida. O atraso e as constantes desculpas começaram a preocupá-los, até o momento em que os advogados deles aconselharam a prestar queixa na polícia. No boletim de ocorrência, Scarpa e Mike também responsabilizam a WLJC, que é a empresa de consultoria de William. Até agora, Scarpa só recebeu a quantia de R$ 1.200 do total de 6 milhões que investiu. Em nota, a empresa Xland diz que também é vítima e que não consegue efetuar os pagamentos por conta da falência da segunda maior corretora de criptomoedas do mundo, a empresa americana FTX. Já o William disse que também teve um prejuízo de 17 milhões de reais. O caso está na justiça e não tem previsão para um desfecho. Já nos Estados Unidos, a preocupação é uma possível ameaça de uma crise bancária após colapsos do Silicon Valley e do Signature Bank, que fecharam as portas em um intervalo de 3 dias. O presidente Joe Biden prometeu fazer o que for necessário para enfrentar esse cenário. A luta do governo Biden para impedir o contágio financeiro da falência do Silicon Valley Bank é uma tentativa de proteger uma economia resiliente, mas ainda vulnerável, e evitar graves consequências políticas. Vou pedir ao Congresso e aos reguladores bancários para fortalecerem as regras para os bancos, para fazer com que seja menos provável que esse tipo de falha aconteça novamente e para proteger empregos americanos e pequenos negócios. A breve declaração de Biden na Casa Branca antes de viajar à Califórnia veio depois que as medidas do fim de semana dos Estados Unidos para garantir depósitos no SVB, um credor focado no setor de tecnologia, não conseguiram tranquilizar os investidores sobre a saúde de outros bancos ao redor do mundo. Biden destacou que, ao saber do problema nos bancos, já instruiu sua equipe a lidar com o problema e disse que a resposta veio a partir de sexta-feira. Ele elogiou o trabalho de reguladores para assumir o controle dos bancos, bem como medidas imediatas do Tesouro. O presidente ainda disse que o governo pretende apurar como os problemas ocorreram, para punir eventuais responsáveis e evitar novos episódios do tipo. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afastou hoje a possibilidade da volta da cobrança de um imposto sobre movimentações financeiras, como a antiga CPMF. O ministro criticou o atual sistema tributário nacional, que pune todos sem distinção, desde as famílias mais pobres, empresários, investidores e o próprio governo. Haddad disse que a proposta de reforma do sistema, que está sendo analisada por uma comissão da Câmara dos Deputados, poderá ser votada até outubro na Câmara e no Senado. E olha só, em Paris, na França, aliás, acumula mais de 5.400 toneladas de lixo. Com a aprovação da reforma tributária, os garis entraram em greve e, com isso, milhares de sacos de lixo se amontoam pelas ruas da capital. O projeto de lei apoiado pelo presidente da França, Emmanuel Macron, pretende aumentar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos a partir de 2030. Além disso, antecipa para 2027 a exigência de 43 anos de contribuição e não 42 como atualmente para o direito a receber pensão integral. 3 centrais de incineração de lixo também estão paradas. Em alguns bairros, os sacos ocupam toda a calçada. As greves contínuas pelo país, iniciadas na semana passada, não são apenas no serviço de coleta de lixo.
Elas afetam outros setores da economia, como o fornecimento de combustível das refinarias francesas e o transporte ferroviário. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mandou soltar mais 130 homens que foram detidos por participarem dos atos do último dia 8 de janeiro contra as sedes dos 3 poderes em Brasília. A decisão foi tomada porque a Procuradoria-Geral da República formalizou as denúncias e, por isso, eles podem ir para casa e esperar pelo andamento dos processos. Dos 1.400 manifestantes, 392 continuam na prisão. Os casos de chikungunya aumentaram 110% em 2023. Dados do Ministério da Saúde apontaram que até o dia 20 de fevereiro foram registrados mais de 35.500 casos prováveis da doença no país. Comparado ao mesmo período do ano passado, o número de casos de chikungunya no Brasil mais do que dobrou nos 2 primeiros meses de 2023, passando de 16.971 para 35.569 casos prováveis. Das 5 regiões brasileiras, o Sudeste apresentou os maiores percentuais de aumento observados, com destaque para os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Já Tocantins, Mato Grosso do Sul, Bahia e Sergipe também registraram alta. A doença é caracterizada por sintomas como febre alta de início repentino e dores intensas nas articulações. Apesar das semelhanças nos sintomas, a principal diferença entre a dengue e a chikungunya é a dor nas articulações, muito mais intensa na chikungunya, afetando principalmente pés e mãos, geralmente nos tornozelos e pulsos. O diagnóstico deve ser feito por um médico e pode ser confirmado por exames laboratoriais específicos que podem ser feitos nos serviços do SUS. Já o tratamento da chikungunya é feito de acordo com os sintomas, porém não há tratamento antiviral específico até o momento. Hidratação e repouso são medidas essenciais para a recuperação e os sintomas desaparecerem após a fase aguda, podendo, em alguns casos, que as dores nas articulações persistam por meses e até anos. Assim como a dengue e a zika, a chikungunya é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. O peso do Estado na economia brasileira atingiu o mais baixo nível dos últimos 26 anos em 2022. Segundo o balanço divulgado hoje pelo IBGE, significou 18% do PIB. Foi o percentual de quanto a União gastou em setores como saúde, educação e segurança pública. O consumo ajuda a economia como um todo a crescer. Já os gastos com transferências do tipo Auxílio Brasil não entram nesta conta. E as viagens de ônibus em São Paulo retomaram os níveis que eram registrados antes da pandemia, de acordo com o sindicato do setor. O volume de viajantes em janeiro e fevereiro alcançou quase 100% da quantidade registrada no mesmo período em 2019, conforme os relatos de empresas associadas à Setpesp. Foram cerca de 5,5 milhões de passageiros nos 2 meses, o que equivale a um crescimento superior a 20% na comparação com o começo do ano passado. O sindicato do setor atribuiu ao avanço fatores como a alta do combustível e o preço das passagens aéreas e do pedágio. No início do ano passado, o setor de viagens ainda sofria os efeitos da Ômicron. E olha só, no Brasil existe uma demanda média por ano de 159 mil profissionais de tecnologia da informação. Mas o país só forma 53 mil pessoas, segundo a Associação das Empresas desse setor. A dificuldade de encontrar mão de obra pronta tem feito muitas empresas a investirem na formação de profissionais para trabalhar nessa área. O grande atrativo está na remuneração média dos salários equivalentes a quase 3 vezes mais do que o salário nacional. A formação técnica também é uma alternativa para quem deseja trabalhar nessa área. Mais de 400 mil vagas de trabalho devem ser criadas no Brasil até 2025. E eu fico por aqui. Mais notícias você acompanha com a Juliana Dariva no Jornal das 18h30. E mais à noite comigo e Alexandre Giaqueto ao vivo no Jornal das 22h. Obrigada pela companhia e um ótimo início de segunda e semana para você. Tchau.